Olá, tudo bem? Eu sou a Georgia Faust e esse é o canal Plano G. Esse vai ser mais um vídeo jogando para o universo um pouco da minha dissertação de mestrado. Eu quero trazer aqui, como você já viu pelo título, um breve histórico da infância. Ao contrário do que pensamos, a infância, tal como a conhecemos hoje, não é um dado natural, eterno e imutável. Ela também é uma construção social, variando conforme o tempo e o lugar. Antes de continuarmos, se inscreva no canal, clique no sininho e ative as notificações. Vamos lá? Até o século XIII, o sentimento de infância, tal como o conhecemos, não existia. Isto é, não havia consciência das particularidades infantis. Existem alguns motivos que explicam isso, e um deles é que o grande índice de mortalidade infantil era visto como natural, e esse fato contaminava a relação dos adultos com as crianças. Como a maioria das crianças não sobreviveria, os adultos não se envolviam emocionalmente com elas. Então, por exemplo, não se comemoravam os aniversários das crianças, e até mesmo conhecer a idade exata das crianças é um hábito cultural recente que não ultrapassa 200 anos. A escola medieval, por exemplo, não tinha como função educar a infância, tendo permanecido indiferente à distinção das idades. Existiam vestígios de uma noção de infância, escola e disciplina na Grécia Antiga e também em Roma, embora bastante diferente do que viemos a conhecer na Idade Moderna. Com o colapso do Império Romano e a entrada na Idade Média, houve o desaparecimento daquela infância, e 4 fatores concorreram para que essa noção de infância desaparecesse. O desaparecimento da capacidade de ler e escrever, o desaparecimento da educação e o desaparecimento da noção de vergonha. A descoberta da infância, portanto, que se desenvolveu mais significativamente a partir do século XVI, trouxe uma nova sensibilidade social em relação às crianças e veio a modificar a forma como elas eram vistas, tratadas, retratadas, vestidas e educadas. Falando sobre vestimentas especificamente, foi a partir do século XVII que as crianças nobres ou das classes altas deixaram de ser vestidas como os adultos, tendo um traje específico reservado para sua idade. Esse exemplo revela a formação do sentimento da infância, esse sentimento que constitui as crianças numa sociedade separada dos adultos. As escolas do período medieval, bastante escassas, algumas ligadas à igreja e outras particulares, atendiam somente crianças mais velhas, geralmente a partir dos 10 anos de idade. Elas não tinham nenhuma concepção de desenvolvimento infantil, nenhuma concepção de pré-requisitos de aprendizagem sequencial e nenhuma concepção de escolarização como preparação para o mundo adulto. Além do mais, na Idade Média, todas as interações sociais eram realizadas oralmente, o que ajuda a entender o motivo de as escolas primárias serem desnecessárias. E também era desnecessário um conceito preciso que separasse os adultos das crianças, já que todos circulavam nos mesmos ambientes e tinham acesso igualmente a todas as formas de comportamento comuns à cultura. Foi na transição da Idade Média para a Idade Moderna que família e escola, juntos, removeram as crianças da sociedade adulta, que é o que eu chamo de primeira privatização da infância. No final do século XVIII, as famílias concluíram a sua reorganização em torno da criança e da sua educação, erguendo ao mesmo tempo uma separação entre a vida privada e a vida pública. Para transformar as crianças, seres não perfeitos, em cidadãos, a escola passou a ter a responsabilidade de eliminar a imperfeição que a infância representava e de dotar as crianças de linguagem e de conhecimento. O iluminismo, no seu projeto de livrar os homens do mal que representa a ignorância ou o não saber e torná-los senhores do mundo por via da razão, inaugura, num certo sentido, a preocupação com a criança e a sua formação. Essa preocupação, porém, embora pioneira, ela não tinha por objetivo tratar das peculiaridades dessa etapa de vida. Ao contrário, olhava para a infância e negava ela ao mesmo tempo, uma vez que o que interessava é que ali estava um pequeno adulto, o homem de amanhã. Nesse momento, portanto, a infância é compreendida como uma fase efêmera, passageira, transitória e que precisa ser apressada. Crescer é tornar-se ser de razão, e esse amadurecimento, tal como frutas em uma estufa, precisa ser aligeirado.
A infância mais longa, com o duplo sentimento de paparicação e moralização, o dever de preservar a inocência das crianças, tornou-se mais robusta com o sucesso das instituições escolares, inclusive com a distinção da adolescência, que aconteceu no século XIX. A moral estabelecida a partir do século XVII, com cada vez mais força, impunha aos pais que não mais apenas colocassem filhos no mundo, mas também que oferecessem às suas crianças um preparo para a vida. Esse preparo, convencionou-se, seria dado através da escola, que é um instrumento de disciplina severa, protegida pela justiça e pela política. Foi um período então marcado por uma educação moralista e pedagógica, cujo intuito era criar homens racionais e cristãos através do treino, da condução, da correção e do controle das crianças. Durante o século XVII, foi também quando a noção de inocência infantil começou a se impor, consolidando-se no século seguinte, quando a criança de fato passou a ocupar um lugar mais central nas famílias. E somente nos últimos 150 anos é que a infância passou a adquirir a expressão social da qual hoje desfruta. A ideia da infância, portanto, é uma ideia moderna, já que crianças, durante a maior parte da Idade Média, foram consideradas como meros seres biológicos, sem estatuto social e nenhuma autonomia existencial. Ou seja, considerava-se que as crianças tinham uma natureza infantil e não uma condição infantil, sendo o adulto um modelo a ser alcançado e a criança vista como tábula rasa, adulto em miniatura, etc. A invenção da prensa tipográfica favoreceu a exclusão das crianças em relação ao mundo dos adultos e criou a necessidade de um mundo infantil à parte, onde a criança pudesse habitar. Essa invenção tornou imprescindível para a vida em sociedade o conhecimento da leitura e da escrita, o que despertou o interesse em torno da educação das crianças e promoveu a separação do mundo dos adultos, que são alfabetizados, do mundo das crianças, que são analfabetas. A partir daí, a idade adulta tinha que ser conquistada, tornou-se uma realização simbólica e não biológica. Depois da prensa tipográfica, os jovens teriam de se tornar adultos e para isso teriam de aprender a ler, entrando no mundo da tipografia. E para realizar isso, precisariam de educação. Portanto, a civilização europeia reinventou as escolas e, ao fazer isso, transformou a infância numa necessidade. Foi com a valorização da instrução que o conceito de infância se desenvolveu e, consequentemente, houve a mudança no estatuto social dos jovens. Eles já não seriam mais adultos em miniatura, mas sim adultos ainda não formados. Os professores começaram a organizar as classes de acordo com as idades e a escrever os livros didáticos com currículos progressivos. Claramente, quando eu falo do desenvolvimento da ideia de infância, nos aspectos que eu mencionei anteriormente, eu estou me referindo a uma pequena parcela das crianças, especialmente meninos e filhos da nobreza. As crianças das classes pobres, por exemplo, dificilmente frequentavam colégios e entre elas prevalecia o status de uma infância muito mais curta. O Brasil tem uma longa história de exploração da mão de obra infantil. As crianças pobres sempre trabalhavam para os seus donos, no caso das crianças escravas da colônia e do império, para os capitalistas do início da industrialização, como ocorreu com as crianças órfãs, abandonadas ou desvalidas. A partir do final do século XIX, principalmente, trabalhavam para os grandes proprietários de terra, como boias frias, trabalhavam nas unidades domésticas de produção artesanal ou agrícola, nas casas de família e também trabalhavam nas ruas para manterem a si e as suas famílias. Poucos eram os homens do iluminismo que enfatizavam a importância de um ensino universal e aberto a todos, como fez Condorcet. Condorcet elaborou um programa instituindo a escola não apenas laica, como também destinada aos dois sexos. E ele também defendia que a criança não seria propriedade dos pais. Opa, mais ou menos o que a gente continua falando em 2020. Porém, ao contrário do que defendia esse iluminista, a maior parte dos intelectuais da burguesia que se formava advogava pela limitação do ensino longo e clássico a uma classe social, enquanto ao povo se destinaria o ensino inferior e exclusivamente prático, visando criar mão de obra, especialmente para a indústria têxtil que despontava. Essa mão de obra era formada inclusive por crianças.
Por isso que a ideia da infância como algo a ser protegido não era considerada benéfica para a industrialização do século XVIII. Isso marcou a diferença de tratamento nas escolas para crianças burguesas e crianças do povo. Relativamente às classes pobres, o trabalho desde tenra idade iria continuar a ser uma realidade ainda por muito tempo. Tal diferença de tratamento se refletia também no Brasil colônia, e houve inclusive em 1568 uma determinação de que não se ensinasse canto nem latim nas escolas de ler e escrever e nas casas administradas pela Companhia de Jesus, que eram os jesuítas, né? No Brasil pós-colonização, também influenciado pela descoberta da infância que estava acontecendo lá no Velho Mundo, os jesuítas que aqui desembarcaram em 1549 viram nessa faixa etária um bom público para o seu trabalho de evangelização. Afinal, evangelizar crianças era mais viável do que adultos, então era nelas que eles concentravam o seu trabalho. Prevalecia a crença de que as crianças eram tábulas rasas, ou cera branda, onde os missionários da companhia poderiam imprimir a fé e a virtude cristãs. O mesmo que acontecia com as crianças pobres, acontecia com as meninas de todas as classes sociais, que ainda no século XVI já eram consideradas mulherzinhas aos 10 anos de idade, e eram educadas para isso, recebendo nenhuma educação que não fosse a aprendizagem doméstica. Tornou-se comum enviar as meninas para conventos, que não eram exatamente espaços educativos, mas de instrução religiosa, embora nesses lugares elas também aprendessem a ler e a escrever. As meninas de famílias ricas não chegavam a ser melhor instruídas do que as meninas das camadas populares, porque em muitos casos as meninas das camadas populares aprendiam a escrever como um ofício porque elas tinham que trabalhar. Durante o Império, no Brasil, a masculinidade era algo a ser respeitada já na infância, claro, levando a um tratamento diferenciado entre meninos e meninas, tanto em termos de instrução, aquela dada na escola, como educação, aquela provida pela família. A escolha do uso dos termos instrução e educação nessa parte do vídeo se deu porque eram esses os termos utilizados durante o Império e esses eram assuntos de intensa polêmica e controvérsia naquela época e hoje também, né? Vamos combinar. As escolas, portanto, ofereciam um ensino enciclopédico desde os 7 anos de idade. No entanto, a escola só poderia cumprir o seu papel se a educação doméstica cumprisse a sua finalidade, o estabelecimento dos princípios morais. As grandes diferenças na maneira de educar meninos e meninas estavam na divisão entre atributos manuais para as meninas e intelectuais para os meninos. A duração da instrução também era diferenciada, pois os meninos, de elite, claro, iam para a escola aos 7 anos e continuavam seus estudos até a educação superior, enquanto as meninas geralmente paravam de estudar aos 14 anos para casar. É interessante notar como o discurso dos pais pré-estabelecia o espaço das vivências futuras dos filhos. O que a educação e a escolha de um certo tipo de instrução arbitravam era a forma de acesso da criança ao mundo adulto, definindo-se os papéis sociais da mulher e do homem desde a meninice. Aos meninos, uma educação voltada para o desenvolvimento de uma postura viril e poderosa, aliada a uma instrução civil ou militar que lhe permitisse adquirir conhecimentos amplos e variados, garantindo-lhe o desenvolvimento pleno da capacidade intelectual. Sarmento, que é um autor português, de forma sintética, enumera 4 eixos estruturantes que desenvolveram, a partir dos finais do século XIX, a normatividade inerente à infância contemporânea, ou seja, a sua institucionalização. Número 1, a universalização e obrigatoriedade da escola pública, que é o espaço institucional das crianças por excelência. 2, a reorganização da família em torno da criança, a família sendo o modelo idealizado do seu lugar de vinculação e pertença afetiva. 3, o surgimento dos saberes periciais, que é o conjunto de saberes institucionalizados sobre a criança normal, ou seja, a pediatria, a psicologia e a pedagogia. E 4, a administração simbólica da infância, que é a definição de normas, prescrições e regras, explícitas ou implícitas, que orientam a vida das crianças e as suas relações com os adultos. Esses 4 pilares ou eixos deram para a criança um lugar social próprio e desenharam a representação social dominante da infância na contemporaneidade. Sendo, portanto, a infância uma realidade social construída e reconstruída ao longo da história,
Para uma reflexão adequada acerca dela, é mandatório que nós desconstruamos e analisemos criticamente quaisquer mitos e estereótipos a respeito de crianças que permeiem os discursos e as práticas sociais. Porque a infância não é homogênea e tampouco universal, e por isso é muito necessário considerar questões relativas a gênero, classe, faixa etária, configuração familiar, país onde nasceu, se é uma sociedade desenvolvida ou não, entre muitos outros fatores. O foco da investigação sociológica, na perspectiva da sociologia da infância, que é de onde eu falo, se desloca, portanto, de temas centrados na criança, como a sociologia da família, ou orientados para a criança, como na sociologia da educação, para uma análise dos ambientes protagonizados ou controlados pelas crianças. E isso envolve dois postulados bem simples. Que as crianças têm alguma consciência dos seus sentimentos, ideias, desejos, expectativas, e elas são capazes de expressá-los e de fato os expressam, desde que haja quem as queira escutar e levar em consideração. E o segundo, que há realidades sociais que somente a partir do ponto de vista das crianças e dos seus universos específicos podem ser descobertas, apreendidas e analisadas. O objetivo de se estudar as crianças em uma perspectiva que rompa com as abordagens clássicas e coloquem as crianças como atores, ou seja, como também sujeitos do seu processo de socialização, é um esforço em revelar que, nos papéis de filho e de aluno, a criança não é um mero receptáculo de socialização numa ordem social adulta, mas sim um sujeito. Muito bem, eu acho que é basicamente isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que continuem assistindo, comentando e interagindo, seja aqui pelos comentários ou pelo meu Insta, que está aqui na tela. E se você achou esse vídeo útil de alguma forma, por favor, compartilhe com os seus amigos e conhecidos. Um beijo e até a próxima. Tchau!